meu marido me entregou os papéis do divórcio. Um teste que ele e os amigos inventaram para ver se eu lutaria por nós. Eles esperavam lágrimas e súplicas. Assinei em silêncio e fui para casa. Horas depois, o amigo mais próximo dele me mostrou todas as mensagens, e meu marido finalmente percebeu que havia arriscado todo o nosso casamento por causa da ideia absurda de outra pessoa. Peguei a caneta e assinei meu nome nos papéis do divórcio sem hesitar. O rosto de Júlia empalideceu. Espere, o que você está fazendo? Exatamente o que você me pediu para fazer, eu disse calmamente, deslizando os documentos assinados de volta para o outro lado da mesa. Seu advogado pode prosseguir com o processo. Ele olhou fixamente para os papéis como se eu os tivesse incendiado. Elodie, espere. Eu pensei que conversaríamos sobre isso primeiro. Você me trouxe os papéis do divórcio durante o jantar, Júlia. O que exatamente você achou que ia acontecer? Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias importantes. Se você acredita que o amor nunca deve exigir testes ou manipulação, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Foi a primeira vez em nossos 7 anos de casamento que o vi genuinamente sem palavras. Você deveria lutar por nós, ele finalmente sussurrou. E foi aí que eu entendi. Não se tratava de divórcio. Era um teste. Um jogo doentio que ele fora convencido a jogar por pessoas que não tinham nada a ver com o nosso casamento. Meu nome é Elodie, tenho 29 anos, sou urbanista e não brinco com documentos legais. E o homem sentado à minha frente, com quem construí uma vida ao longo de 9 anos, acabará de cometer o pior erro da sua vida. Porque eu não imploro. Não faço jogo sujo. E definitivamente não tolero manipulação. O que Júlia ainda não sabia era que seu amigo mais próximo estava prestes a me mostrar cada mensagem, cada plano, cada passo calculado da armadilha que ele havia armado. E quando ele percebesse o que tinha feito, seria tarde demais para voltar atrás. Mas estou me adiantando. Para entender como chegamos a este ponto, a este momento com os papéis do divórcio assinados e meu marido me olhando como se eu fosse uma estranha, preciso voltar no tempo. Voltar à época em que eu realmente acreditava que nosso casamento era inabalável. Nos conhecemos há 9 anos na inauguração de uma galeria de arte comunitária, um daqueles eventos de quinta-feira à noite em que as pessoas fingem entender de pinturas abstratas enquanto bebem vinho barato em copos de plástico. Minha colega de trabalho, Raquel, me arrastou para lá, insistindo que eu precisava sair mais depois de passar 3 fins de semana seguidos trabalhando em propostas de zoneamento. Júlia estava parado em frente à mesma pintura em que eu havia parado. Enormes redemoinhos de azul e cinza que poderiam significar qualquer coisa ou absolutamente nada. Fiz um comentário sobre ela representar o isolamento urbano. Ele riu e disse que tinha quase certeza de que era apenas alguém que derramou tinta e resolveu cobrar por isso. Passamos a hora seguinte perambulando juntos pela exposição, criando interpretações cada vez mais absurdas. Ele disse que uma das peças representava a crise existencial dos ímãs de geladeira. Eu disse que outra capturava a jornada emocional de uma lista de compras esquecida. Quando a galeria fechou, minhas bochechas doíam de tanto rir. Trocamos números no estacionamento. Tomamos café 2 vezes naquela semana e jantamos na semana seguinte. Em um mês, eu já sabia que ele era diferente de todos com quem eu já tinha namorado. Não havia joguinhos, nem dinâmicas de poder estranhas, nem testes para saber se eu mandaria a mensagem primeiro ou quanto tempo eu esperaria para responder. Apenas uma conexão fácil e honesta. 2 anos depois, numa manhã de neblina na praia, Júlia me pediu em casamento. Tínhamos ido de carro até a costa por impulso. Sem nenhum plano concreto além de sair da cidade para o fim de semana. Ele não parava de mexer em algo no bolso da jaqueta. Quando encontramos um trecho de areia tranquilo, ele tirou um anel do bolso. Simples, elegante, exatamente o que eu teria escolhido se fosse eu quem tivesse feito a seleção. Sua voz embargou quando me pediu em casamento. Na verdade, embargou como a de um adolescente. Eu disse sim antes que ele pudesse terminar a pergunta. O casamento, 7 meses depois, foi íntimo. Familiares próximos, alguns amigos, nada extravagante.
Escrevemos nossos próprios votos. Os dele fizeram as pessoas chorarem. Os meus fizeram as pessoas rirem. Parecia perfeito. Exatamente a nossa cara. Nossa vida juntos desenvolveu seu próprio ritmo confortável. Alugamos um loft espaçoso no centro da cidade, com tijolos aparentes, janelas grandes, o tipo de lugar em que eu sempre sonhei morar. Nas manhãs de fim de semana, tentávamos fazer receitas elaboradas de brunch que encontrávamos em blogs de culinária. Às vezes, criávamos algo impressionante. Na maioria das vezes, queimávamos tudo e acabávamos pedindo comida para a viagem, rindo dos nossos desastres culinários enquanto sentávamos no chão rodeados pelas baterias dos detectores de fumaça que tínhamos removido. Conversamos sobre formar uma família algum dia. Não agora, mas algum dia. Quando o trabalho se acalmou, quando nos sentimos prontos, quando o momento foi oportuno, tivemos conversas que se estenderam até depois da meia-noite sobre que tipo de pais queríamos ser, que valores transmitiríamos, se nos mudaríamos para o subúrbio ou se, teimosamente, criaríamos nossos filhos na cidade. Sou direta por natureza. Digo o que penso. Não dou indiretas, não testo os outros, nem jogo xadrez emocional. Espero honestidade e a ofereço em troca. É assim que trabalho como urbanista. Não se constrói uma infraestrutura sólida sobre alicerces vagos. E foi assim que encarei meu casamento. Eu acreditava que Júlia era assim também. Atencioso, centrado, estável, alguém que valorizava a comunicação direta tanto quanto eu. Olhando para trás agora, consigo ver as falhas que não notei na época. Ou talvez as tenha notado e ignorado, considerando-as insignificantes. Julian sempre foi suscetível a influências. Não de uma forma óbvia, mas absorvia ideias de quem falasse mais alto em qualquer ambiente. Ele chegava em casa de uma conferência de trabalho falando sobre sistemas de produtividade que tinha ouvido falar em uma palestra. Assistia a um documentário e, de repente, se apaixonava pela causa que ele destacava. Nada disso durava muito tempo e nunca parecia prejudicial. Quando seu círculo de apoio era pequeno e unido, família, alguns colegas de trabalho próximos, amigos da vizinhança, isso não importava. As vozes ao seu redor eram boas. Mas cerca de 6 meses antes daquela noite com os papéis do divórcio, as coisas começaram a mudar de maneiras que eu não conseguia explicar direito. Julian chegava do trabalho parecendo distante, distraído. Ele ficava sentado no sofá mexendo no celular por uma hora sem dizer uma palavra. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava ótimo, apenas cansado, pensando em um projeto. Ele começou a fazer pausas antes de responder a perguntas simples, como se estivesse ensaiando as respostas mentalmente. Eu perguntava o que ele queria para o jantar, e ele hesitava por alguns segundos antes de dizer que não se importava. Eu perguntava sobre o dia dele, e ele me dava resumos superficiais que pareciam ensaiados. Atribuí isso ao estresse do trabalho. Todo mundo passa por fases. O casamento tem seus altos e baixos naturais. Eu tinha confiança na nossa base. A irmã mais nova de Julia, Clary, veio nos visitar uma tarde, cerca de 5 meses antes de tudo desmoronar. Estávamos tomando café no sótão quando ela mencionou, quase casualmente, que alguns dos antigos amigos de faculdade de Julia estavam de volta à cidade. O Marcos vai dar uma festa de aniversário no mês que vem, disse ela, mexendo o café com uma tensão desnecessária. O Julian comentou que estava animado para reencontrar todo mundo. Que bom, eu disse. Ele não fala muito sobre os amigos da faculdade. Clary olhou para mim com atenção. Aqueles caras nunca fizeram bem para ele. Eles despertaram esse lado competitivo e inseguro dele, como se ele estivesse sempre tentando provar algo que não precisava provar. Mas as pessoas mudam, eu disse. A faculdade foi há mais de uma década. Talvez, disse Clary, mas não parecia convencida. Ignorei a preocupação dela. Julian tinha 33 anos, não era um adolescente impressionável. Ele conseguiria lidar com o reencontro com velhos amigos sem se perder. Certa noite, cerca de 3 semanas antes de assinar os papéis do divórcio, aconteceu algo que só percebi como significativo muito tempo depois. Julian chegou do trabalho estranhamente quieto. Passou por mim sem me cumprimentar, largou a mochila perto da porta e sentou-se no sofá, olhando fixamente para o celular. Durante 20 minutos seguidos, ele ficou apenas rolando a tela, com uma expressão completamente vazia.
Tudo bem? Perguntei da cozinha, onde eu estava cortando legumes. Sim, disse-lhe sem levantar os olhos. Só estava pensando. Sobre o quê? Nada importante. Deixei para lá. Não devia ter deixado. O ponto de virada aconteceu na festa de 35 anos do Marcos. Era um sábado à noite, no início de setembro. Um evento no terraço, lâmpadas Edison penduradas no teto, drinks artesanais, o tipo de reunião que parecia casual, mas que claramente exigia um planejamento considerável. Julian estava excepcionalmente entusiasmado com tudo durante a semana toda. Ele ficava checando detalhes, perguntando se deveríamos levar vinho ou sobremesa, falando de pessoas que eu nunca tinha visto como se já soubesse toda a história de vida delas. Chegamos com cupcakes gourmet da confeitaria perto do nosso loft. O terraço já estava lotado de pessoas rindo, bebendo e posando para fotos com o horizonte da cidade ao fundo. Julian imediatamente se afastou para encontrar Marcos e conversar com os velhos amigos. Eu fui até a mesa de sobremesas para deixar nossa contribuição. Foi então que os vi. Julian estava perto da grade com dois homens que eu nunca tinha conhecido formalmente. Um deles tinha aquele tipo de confiança arrogante que domina o ambiente. Ombros largos, relógio caro, voz um pouco alta demais. O outro pairava meio passo atrás, concordando com entusiasmo com tudo que o primeiro dizia. Julia me fez sinal para me aproximar. Senti que havia problemas antes mesmo de chegar perto deles. O confiante Derek, como eu descobriria mais tarde, me olhou de cima a baixo como alguém que avalia um carro que já decidiu que não vale o preço pedido. Então, está Elodie, disse ele, com a voz carregada de algo que eu não consegui identificar. O Julian não para de falar de você. Espero que sejam coisas boas, respondi calmamente. Ele não respondeu. Em vez disso, começou o que parecia um monólogo ensaiado sobre a falta de firmeza nos relacionamentos modernos, mulheres se acomodando demais e homens precisando impor sua dominância ou correr o risco de serem pisoteados. O outro, Connor, assentiu com a cabeça como se sua concordância estivesse sendo avaliada quanto à precisão. Mas o que mais me incomodou não foi a retórica tóxica de Derek. Foi a expressão no rosto de Julian. Ele ouvia com genuína curiosidade, quase impressionado, como se estivesse absorvendo uma sabedoria profunda em vez de lixo reciclado de alguém que claramente projetava seus próprios fracassos no mundo. Senti um frio na barriga. Aquele não era o Julian que eu conhecia. Era outra pessoa, alguém que eu não reconhecia. E percebi, ali parada naquele terraço, com música tocando e pessoas rindo ao nosso redor, que algo havia mudado fundamentalmente. O veneno de Derek já havia começado a fazer efeito. Eu só não sabia o quão fundo chegaria. Antes que eu pudesse me afastar, Derek voltou a falar com Julian. Sua esposa tem a língua afiada, disse ele, como se eu não estivesse ali, bem na minha frente. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Julian deu uma risada sem jeito. Ela só está sendo protetora. Está tudo bem. Protetor? Derek repetiu, deixando a palavra pairar no ar. Essa é uma forma de descrever. Connor se remexeu desconfortavelmente. Encarei Derek diretamente e disse, foi interessante conhecer vocês dois, num tom que deixava claro que a interessante não era um elogio. Então me afastei, deixando Julian parado ali com eles. O resto da festa passou num piscar de olhos. Troquei algumas palavras com a namorada do Marcos, dei-lhe os parabéns por mais um ano de vida e observei do outro lado do terraço Julian, que não saía do lado do Derek. A cada poucos minutos, Derek dizia algo, e Julian assentia, absorvendo a informação como se fosse a verdade absoluta. Não falamos sobre isso no caminho para casa. Julian ficou olhando pela janela, tamborilando os dedos no joelho. Quando voltamos para o loft, ele foi direto para o quarto sem dizer boa noite. Eu fiquei na cozinha, enxaguando nossos copos de água, sentindo o primeiro tremor de algo que eu ainda não conseguia nomear, um mal-estar, talvez, ou a constatação de que algo fundamental havia mudado. Esse foi o começo. O que veio depois aconteceu aos poucos e, de repente, tudo aconteceu. Julian começou a passar muito mais tempo com Derek e Connor. As noites de terça-feira se tornaram noites de pôquer. As noites de quinta-feira viraram drinks depois do trabalho. As tardes de fim de semana desapareceram em partidas de golfe para as quais eu não era convidado.
É ótimo reencontrar os caras, disse Julian quando mencionei a mudança em sua agenda. Não tenho um grupo de amigos tão unido há anos. Eu não discuti. As pessoas precisam de amigos. Eu entendia isso. Mas o Julian que voltava para casa depois desses encontros não era o mesmo que saía. Ele chegava depois da meia-noite com cheiro de charuto e uísque, e o celular vibrando sem parar com notificações de grupos de bate-papo. Ele lia as mensagens antes de me dar um beijo de boas-vindas. Às vezes, nem me dava um beijo. Ia direto para o sofá, navegando pelas redes sociais e rindo de coisas das quais eu não fazia parte. Nossas conversas começaram a ficar diferentes, tensas, como se estivéssemos lendo roteiros diferentes. Numa quarta-feira à noite, sugeri que assistíssemos ao documentário que estávamos esperando há semanas para ver juntos. Finalmente tinha estreado no streaming, e eu tinha planejado toda a minha noite em função disso. Pedi comida tailandesa, arrumei o sofá com cobertores e coloquei na fila de reprodução. Julia mal desviou o olhar do celular. Não estou muito no clima. Já faz um mês que estamos falando em assistir a isso. Eu disse que não sou obrigado a entretê-la, Elodie. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não porque fossem particularmente cruéis, mas porque não eram dele. A frase, o tom, a frieza distante. Era a voz de Derek saindo da boca do meu marido. Encarei-o, procurando em seu rosto algum sinal de que ele acabará de dizer algo completamente diferente do que costumava dizer. Nada. Ele simplesmente voltou a mexer no celular, o polegar deslizando mecanicamente pela tela. De onde veio isso? Perguntei baixinho. O que? Essa frase. Você se sente na obrigação de me entreter. Você nunca falou assim antes. Ele se irritou. Eu tenho o direito de impor limites. Isso não é um limite. É um roteiro que alguém te deu. Seu maxilar se contraiu. Ele se levantou, pegou o celular e entrou no quarto sem dizer mais nada. Ouvi a porta fechar, não bater com força. Isso teria exigido emoção. Apenas fechar, sem emoção, e de forma definitiva. Comi a comida tailandesa sozinha no sofá. Do quarto, eu conseguia ouvi-lo rindo de algo no celular. O som atravessava as paredes, abafado, mas nítido. A distância entre nós parecia maior do que os 9 metros que separavam a sala do nosso quarto. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Julia estava fazendo café quando entrei na cozinha. Ele não se virou, apenas disse para a cafeteira, sabe, os homens são realmente subestimados nos casamentos modernos. Parei no meio do passo. O quê? É verdade. As mulheres esperam tudo e não dão nada em troca. Ele disse isso como se estivesse recitando um fato de um livro didático, como se tivesse memorizado as palavras foneticamente sem absorver o significado. Quem te mandou dizer isso? Perguntei com cautela. Ele ergueu a cabeça bruscamente, na defensiva. O que isso quer dizer? Significa que você não acredita nisso de verdade. Não é você quem está falando. É o Derek. Ele cruzou os braços sobre o peito. Então agora não posso ter minhas próprias opiniões. Com certeza, eu disse, quando forem realmente suas. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Talvez raiva, ou vergonha por ter sido repreendido. Ele pegou o casaco que estava no encosto da cadeira e foi em direção à porta. Onde você está indo? Fora. A porta bateu com tanta força que fez os porta-retratos na parede vibrarem. Fiquei parada no silêncio repentino do nosso loft, sentindo os alicerces do nosso casamento racharem sob meus pés como gelo na primavera. Meu telefone tocou 20 minutos depois. Oi, ouvi dizer que o Julian anda saindo com os amigos antigos da faculdade, ela disse com cautela. Está tudo bem? Quem te disse isso? Michelle comentou que viu vocês na festa do Marcos. Disse que Julian parecia diferente. Afundei no sofá. Diferente como? Simplesmente não é ele mesmo. Mais agressivo, talvez querendo se exibir. Eu queria defendê-lo, dizer que estava tudo bem e que as pessoas estavam dando muita importância a comportamentos sociais normais, mas as palavras não saíam. Só tome cuidado, Ellie, disse Raquel suavemente. Algumas pessoas mudam quem são quando tentam impressionar as pessoas erradas.
Eu ri, mas soou falso, até para os meus próprios ouvidos. Julian tem 33 anos, não 17. Ele sabe lidar com velhos amigos. Espero que você esteja certo. Depois que desliguei, fiquei sentada encarando meu celular. Eu deveria ter dado ouvidos à preocupação da Raquel. Mas não dei. Esse foi meu segundo erro. O teste começou 3 dias depois. Julian chegou do trabalho e me encontrou lendo no sofá. Sem rodeios, sem contexto, ele disse: "Deixe-me ver seu celular." Levantei os olhos do livro. Por quê? Só quero verificar uma coisa. Verificar o quê? Isso importa? Se você não tem nada a esconder, não deveria ser um problema. A lógica era tão absurda que quase ri. Em vez disso, desbloqueei meu celular e entreguei para ele. Nada a esconder. Mensagens com minha irmã sobre planos para o fim de semana, e-mails de trabalho sobre licenças de zoneamento, um grupo de bate-papo com amigos da faculdade planejando um reencontro. Ele examinou tudo metodicamente em mensagens, registros de chamadas, até mesmo minhas fotos. Passou 15 minutos analisando evidências de uma vida que era exatamente o que parecia ser, entediante, honesta, normal. Quando finalmente devolveu o objeto, ele pareceu quase desapontado, como se quisesse encontrar algo incriminador e se sentisse enganado por não ter encontrado. Feliz? Perguntei. Ele deu de ombros. Só para ter certeza. 4 dias depois, ele perguntou novamente: "Deixe-me ver seu telefone." Dessa vez, eu disse: "Não." Seus olhos se arregalaram. Por que não? O que você está escondendo? Privacidade, respondi calmamente. Não é negociável. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de confessar um assassinato. Nossa, suas verdadeiras cores estão aparecendo. Não se esqueça de contar para o Derek que eu falhei na avaliaçãozinha dele. Ele não negou. Nem sequer tentou fingir que era um acesso de insegurança. Simplesmente se virou e foi embora, pegando o próprio celular para digitar algo que eu não consegui ver. Na noite seguinte, encontrei um caderno na mochila de ginástica dele enquanto procurava as chaves do carro. Eu não estava bisbilhotando. A mochila estava aberta em cima da bancada da cozinha. Dentro, escrito com a letra de Julian, havia uma lista. Celular falhou. Teste de ciúme público pendente. Questão de dependência financeira pendente. Hipótese de transformação pendente. Meu sangue gelou. Não se tratava de uma ansiedade espontânea relacionada a um relacionamento. Era uma campanha planejada. Uma série de testes orquestrados para me avaliar como se eu fosse um candidato a emprego. Fotografei a página com meu celular e coloquei o caderno de volta exatamente no lugar onde o encontrei. Depois disso, as perguntas começaram a surgir em ritmo acelerado. "Você ainda me amaria se eu perdesse o emprego?" perguntou Julian durante o café da manhã. "Você me deixaria se eu engordasse 23 quilos?" perguntou ele enquanto fazíamos compras no supermercado. E então veio aquela que quase me fez rir alto: "Você ainda me amaria se eu me transformasse em uma árvore?" Olhei para ele seriamente. Tipo uma transformação completa em carvalho, como nas Metamorfoses de Ovídio, ou algo mais parecido com um ficus ornamental. Porque se você vai entrar na mitologia, com certeza não vou te regar todo dia enquanto você contempla a fotossíntese. Ele piscou, completamente confuso. O que isso significa? Significa que, se você se transformasse aleatoriamente em folhagem da noite para o dia, presumo que Derek o convenceria de que era uma demonstração de poder. Ele não achou graça. Seu rosto se fechou, se retraiu completamente. Aparentemente, todas as minhas respostas estavam erradas. Muito levianas. Pouco emotivas. Não era um roteiro que me haviam dito para seguir. Ele fingia estar magoado, esperando que eu me desculpasse profusamente ou fizesse alguma grande declaração de devoção eterna. Mas esse nunca foi o meu estilo de comunicação. Ele sabia disso quando se casou comigo. De repente, eu estava sendo avaliada como uma participante de um reality show para o qual eu nunca tinha feito teste. A pior parte era vê-lo consultar o celular depois de cada prova. Ele ia para outro cômodo, digitava algo e esperava uma resposta. Eu conseguia ver o brilho da tela refletido em seu rosto através da porta.
Ele não estava questionando nosso casamento porque algo estava errado. Ele estava seguindo instruções. E eu percebi com uma clareza nauseante que Derek não estava apenas influenciando Julian, ele o estava dirigindo. Comecei a prestar mais atenção depois que encontrei aquele caderno. Observar Julian tornou-se como observar alguém que eu nunca tinha visto antes. Um estranho com o rosto do meu marido, falando com a voz dele, mas operando segundo um manual completamente diferente. No sábado de manhã, ele sugeriu que fossemos à feira de produtores. Costumávamos ir todos os fins de semana antes de Derek entrar em nossas vidas. Era nosso ritual, passear pelas barracas de produtos frescos, experimentar queijos e comprar flores que não precisávamos, só porque eram lindas. Pensei que talvez ele estivesse tentando se reconectar, encontrar o caminho de volta à normalidade. Eu deveria ter imaginado que não seria assim. Estávamos em uma banca de frutas e verduras examinando tomates antigos quando Julian, de repente, apontou para uma mulher que vendia mel do outro lado do corredor. Ela é bonita, disse-lhe em voz alta, tão alto que várias pessoas próximas se viraram para olhar. Não reagi, apenas continuei examinando os tomates. Muito bem para ela. Ele esperou. Eu podia sentir o olhar dele sobre mim, avaliando minha reação. Quando não demonstrei o ciúme que ele buscava, tentou novamente. Você ouviu o que eu disse? Eu disse que ela é atraente. Peguei um tomate particularmente bonito, inspecionando-o em busca de imperfeições. Pores do sol também são bonitos. Qual é o seu ponto? Uma mulher que olhava pepinos ali perto reprimiu um sorriso. O vendedor atrás da barraca estava concentrado em arrumar seus produtos. A voz de Julian subiu mais um tom. Você nem se importa se eu reparo em outras mulheres. Não particularmente, respondi calmamente, colocando o tomate na nossa cesta. Um casal que estava perto da alface deu uma risadinha. O rosto de Julian ficou vermelho. Ele me encarou como se eu o tivesse humilhado na frente de um estádio lotado, em vez de um punhado de estranhos comprando verduras. O vendedor de mel parecia profundamente desconfortável, fingindo estar muito ocupado rearranjando potes que não precisavam ser rearranjados. Paguei pelos nossos produtos. Julian estava a 1 metro de distância, irradiando fúria, com a mandíbula tão tensa que eu podia ver o músculo se contraindo. A viagem para casa foi silenciosa. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhava fixamente para frente, sem dizer uma palavra, quase sem respirar. A cada poucos segundos, seu celular vibrava no porta-copos. Ele dava uma olhada rápida, depois voltava a olhar para a estrada, e depois para o celular novamente. Quando voltamos ao loft, ele foi direto para o quarto e fechou a porta. Não bateu com força, ele era controlado demais para isso, mas fechou com uma firmeza deliberada. Guardei as compras. Através da porta do quarto, pude ouvir a voz dele, abafada, mas agitada. Então, outra voz respondeu, mais grave, mais calma, Derek. Não consegui entender as palavras, mas não precisava. O tom me disse tudo. Derek estava validando qualquer narrativa que Julian tivesse construído sobre meus fracassos como esposa, encorajando-o, alimentando a toxicidade. Eu estava na cozinha segurando um maço de salsa que havia esquecido de colocar na geladeira, ouvindo meu marido buscar apoio emocional no homem que estava destruindo nosso casamento. Naquela noite, Julian saiu do quarto com algo novo no olhar, uma frieza que eu nunca tinha visto antes, um distanciamento que parecia calculado em vez de emocional. Ele sentou-se no sofá em frente a mim, com as mãos juntas no colo, como se fosse proferir uma declaração preparada. Precisamos ter uma conversa séria, disse ele. Pausei o podcast que estava ouvindo. Esperei. Tenho pensado muito, Elodie. Acho que não somos mais compatíveis. Aquelas palavras deveriam ter doído. Talvez tivessem doído 1 mês atrás, mas eu vinha prevendo isso há semanas. Eu via os alicerces se deteriorando. Isso não foi uma surpresa. Foi apenas a confirmação. Ei, eu disse. O que mudou exatamente? Ele pareceu momentaneamente desconcertado com a minha compostura. Provavelmente esperava lágrimas, mas em vez disso, eu apenas fiquei sentada esperando que ele se explicasse. Eu sinto que você não luta por nós. Que você realmente não se importa. Essa não é uma resposta, eu disse calmamente.
Isso é um roteiro. O que realmente aconteceu? O que eu fiz ou deixei de fazer que te fez sentir assim? Ele se esforçou, buscando detalhes específicos que claramente não possuía. Você não o entenderia. Você nunca prioriza minhas necessidades emocionais. Lá estava novamente a frase de Derek, palavra por palavra, proferida como se Julia a tivesse memorizado para uma prova. Então me ajude a entender, eu disse. Estou bem aqui. Explique-me. Mas ele não podia ou não queria. Todas as minhas tentativas de investigar mais a fundo, de chegar à raiz do problema, esbarravam em uma série de clichês vagos que pareciam ter sido copiados e colados de um fórum sobre masculinidade tóxica. Preciso de alguém que lute por mim. Preciso de alguém que demonstre paixão. Preciso de alguém que prove seu comprometimento. Reconheci cada uma das frases. Eram todas do Derek. Nenhuma era do Julian. Já pensaram em terapia de casal? Perguntei. Poderíamos conversar com alguém juntos. Descobrir o que realmente está acontecendo aqui. A resposta dele foi rápida e fria: terapia não vai resolver isso. E as mulheres só sugerem terapia quando querem controlar a narrativa. Senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Muito calmo. Aquele tipo de calma que surge quando você finalmente entende exatamente com o que está lidando. Isso não é verdade, eu disse baixinho. Mas se é nisso que você acredita, então temos problemas maiores do que eu imaginava. Ele se levantou abruptamente. Já falei com um advogado. Tenho a documentação pronta. O ar saiu da sala. Por um instante, não consegui respirar. Não conseguia processar o que ele acabará de dizer. Quando? Eu consegui há 2 semanas, 2 semanas. Enquanto ainda dormíamos na mesma cama, enquanto eu ainda lhe preparava café de manhã, enquanto ainda vivíamos as formalidades de um casamento, ele já estava planejando o fim. Será que Derek sabe? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Julia hesitou, depois assentiu. Ele me ajudou a encontrar o advogado. Disse que eu precisava me proteger. Claro que sim. Derek não apenas envenenou a mente do meu marido, como também o ajudou a usar a lei como arma contra mim. Levantei-me devagar, com cuidado. Eles pediram ao seu advogado que me enviasse os documentos. Julian piscou. Chega. Você não vai lutar contra isso. Não há nada para discutir, eu disse. Você já fez sua escolha. Há 2 semanas. Ele abriu a boca, fechou-a, esperava resistência, um colapso emocional, súplicas. Essa aceitação calma claramente não estava no roteiro que Derek lhe havia dado. Fui até a cozinha, me servi um copo d'água e esperei minhas mãos pararem de tremer. 3 dias depois, Julian colocou uma pasta na mesa de jantar, entre os nossos pratos, como se fosse uma correspondência que precisasse ser assinada. Eu tinha feito massa. Estávamos comendo em silêncio. Então, a pasta apareceu. O que é isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Basta olhar para isso, disse ele. Abriu o envelope. Papéis do divórcio, impecáveis, oficiais, devastadores em sua formalidade. Tem certeza disso? Perguntei baixinho. É o melhor para nós dois, disse ele. Sua voz tinha aquele tom mecânico de novo. Ensaiada. Preciso priorizar meu crescimento. Não posso fazer isso enquanto me sentir desvalorizado. Como você foi subestimado? Perguntei. Dê-me um exemplo específico. Ele buscou desesperadamente uma resposta, não conseguiu encontrar nenhuma e voltou ao roteiro. Você simplesmente não luta por nós. Você não demonstra que se importa. Se você realmente me amasse, estaria me implorando para reconsiderar agora mesmo. E então veio o teste final, a prova de lealdade definitiva. Ele queria drama. Queria que eu segurasse suas mãos por cima da mesa, chorasse, prometesse mudar tudo em mim, implorasse para que ele não me deixasse. Queria um colapso emocional cinematográfico que provasse que eu o amava o suficiente para me humilhar. Queria uma performance. Em vez disso, abri a pasta e li os documentos metodicamente. Petição de dissolução de casamento. Planilha de divisão de bens. Plano parental não aplicável. Nunca chegamos a ter filhos.
Elodie, o que você está fazendo? Sua voz falhou um pouco. Ler, eu disse. Você me entregou documentos legais. O que mais eu faria com eles? Você deveria lutar por nós, disse ele, desesperado. Se você realmente me ama, não basta assinar papéis. Olhei para ele. Olhei mesmo. Procurei em seu rosto qualquer traço do homem com quem me casei. Encontrei principalmente medo e confusão, como se ele tivesse percebido de repente que o teste estava dando errado, mas não soubesse como pará-lo. Se você realmente me amasse, eu disse, mantendo a voz completamente calma, você não estaria usando o divórcio como um teste de lealdade. Seu rosto empalideceu. Peguei a caneta que estava ao lado do meu copo d'água, rubricei todas as seções obrigatórias, assinei meu nome na última página e deslizei os documentos preenchidos de volta para a mesa. Seu advogado pode prosseguir com o processo. Ele encarou os papéis como se eu os tivesse incendiado. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu me senti completamente, perfeitamente lúcida sobre quem eu era e o que eu merecia. Não era isso. Julia encarou os papéis assinados como se eu tivesse acabado de detonar algo que ele não podia ver, mas certamente podia sentir. Seu rosto passou de pálido a cinza. Espere, Elodie, calma aí. Talvez devêssemos conversar mais sobre isso. Levantei-me e peguei meu prato da mesa. Tentei conversar. Você queria um espetáculo. Isso não é? É sim, respondi firmemente, encarando-o nos olhos. Você queria que eu provasse algo. Não vou provar nada para alguém que me desrespeita. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Parecia perdido, como se alguém tivesse lhe roubado o mapa no meio da jornada, e ele não fizesse ideia de como prosseguir sem ele. Esse desfecho certamente não estava nos planos de Derek. Ele esperava lágrimas, desespero, talvez eu atirando os papéis pela sala em uma recusa dramática. Não uma aceitação calma e digna. Você está sendo cruel, ele sussurrou. Parei em frente à pia da cozinha. Não, estou sendo sincera. Há uma diferença. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Enxaguei o prato, coloquei-o na lava-louças e fui para o quarto sem olhar para trás. Ouvi-o pegar o telefone atrás de mim. Sua voz começou baixa, depois subiu, em pânico e suplicante. As respostas de Derek filtravam-se pelas paredes. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Calmo, tranquilizador, provavelmente dizendo a Julian que tudo aquilo fazia parte do processo, que eu voltaria rastejando a qualquer minuto. Peguei minha mala de viagem no armário e comecei a arrumar. Escova de dentes, muda de roupa, carregador de celular, o essencial. Eu não ia ficar aqui esta noite. Talvez nem por muitas noites. Mandei uma mensagem para Claire: posso ficar com você? 3 pontos apareceram imediatamente, seguidos da resposta dela: a porta está aberta. Você está bem? Respondi digitando: ainda não, mas serei. Peguei minha bolsa, voltei pela sala de estar, onde Julia ainda estava ao telefone, de costas para mim, e saí sem me despedir. O trajeto até o apartamento de Claire durou 20 minutos. Eu não chorei, não liguei o som, apenas dirigi pelas ruas da cidade com as mãos firmes no volante e a mente surpreendentemente tranquila. Claire estava me esperando na porta quando cheguei. Ela me abraçou sem fazer perguntas, pegou minha bolsa e me levou para dentro. Seu apartamento era pequeno, mas aconchegante, tudo em tons de creme cinza claro, plantas por toda parte. Um espaço que transmitia uma sensação de paz intencional. Chá? Perguntou ela. Por favor. Sentamos no sofá dela enquanto a chaleira esquentava. Ela não fez força. Apenas sentou ao meu lado, esperando que eu estivesse pronta. Ele me entregou os papéis do divórcio, eu disse finalmente. Então, eu os assinei. Claire assentiu lentamente. E agora ele está em pânico porque você realmente fez o que ele pediu. Exatamente. Isso parece típico do Julian, disse ela baixinho. Ele nunca soube lidar com o fato de as pessoas acreditarem na palavra dele. A chaleira apitou. Ela se levantou para fazer o chá, e eu fiquei sentada sentindo o peso do dia finalmente se instalar em meus ossos. Pela manhã, meu celular estava lotado.
Mensagens de amigos com quem não falava há meses. Textos cuidadosamente elaborados, todos com o mesmo tom excessivamente cauteloso. Ei, soube que você está passando por um momento difícil. Estou aqui se precisar conversar. Força. Você consegue. Só passando para saber como você está. Me avise se precisar de alguma coisa. A linguagem era muito parecida, muito ensaiada, como se todos tivessem recebido instruções da mesma fonte. Então, Michele, do trabalho, mandou uma mensagem que esclareceu tudo. Ouvi dizer que você estava emocionalmente distante. Não imaginava que fosse tão sério. Emocionalmente distante. Cheguei a rir alto. Não de divertimento, mas de reconhecimento. Derek já tinha começado a espalhar a sua versão dos acontecimentos, pintando-me como a vilã, a esposa fria que nunca valorizou o marido, que reprimiu o seu crescimento emocional, que o manipulou psicologicamente. A hipocrisia era quase impressionante. Respondi a cada um dos meus amigos com a mesma mensagem. Júlia iniciou o divórcio como um teste. Eu assinei. Essa é toda a história. Algumas pessoas imediatamente se retrataram, pedindo desculpas por terem tirado conclusões precipitadas. Algumas fizeram perguntas adicionais, genuinamente preocupadas. Outras ficaram em silêncio, e eu mentalmente anotei quem se enquadrava nessa categoria. Clary sentou-se à minha frente em sua pequena mesa de cozinha, observando-me digitar as respostas. Derek já está tentando minimizar os danos. Claro que sim, eu disse. Não podemos deixar que as pessoas saibam que sua estratégia brilhante saiu pela culatra. O que você vai fazer? Contratar meu próprio advogado. Liguei para Margaret Pritchard naquela tarde. Clary a havia recomendado, ela é uma advogada especializada em divórcios, com reputação de ser justa, porém firme, alguém que não tolera jogos ou manipulação. O escritório de Margaret ficava no centro da cidade, todo em vidro, aço e eficiência. Ela me recebeu em menos de 2 horas após meu telefonema. Conte-me tudo, disse ela, com a caneta em punho sobre o bloco de notas. Eu expus tudo, o cronograma, o caderno com a lista, os papéis do divórcio que Julia apresentou como um roteiro que ele esperava que eu fracassasse. Margaret não interrompeu, apenas anotou, com uma expressão neutra, mas a caneta movendo-se rapidamente. Quando terminei, ela olhou para cima. Este é um dos casos mais estranhos que já lidei, mas não o mais estranho. Os homens fazem coisas estúpidas quando seus amigos os convencem de que relacionamentos são competições. Ela folheou suas anotações. A boa notícia é que você documentou tudo muito bem. A má notícia é que seu marido provavelmente entrará em pânico quando perceber que isso está realmente acontecendo. Deixe-o entrar em pânico, eu disse. Ela deu um leve sorriso. Gosto de trabalhar com clientes que sabem o que querem. Vamos preencher a papelada e seguir em frente sem problemas. Sem drama, sem atrasos, apenas a dissolução. Saí do consultório dela me sentindo mais leve do que nas últimas semanas. Tudo estava em movimento agora. Chega de limbo. Julia não me contatou durante todo aquele primeiro dia. Fiquei na casa da Claire, sentada no sofá dela lendo um livro no qual não conseguia me concentrar, enquanto ela trabalhava em seu escritório em casa, no cômodo ao lado. Por volta das 11 daquela noite, meu telefone tocou. Julia. Encarei o nome dele na tela, debatendo se deveria atender ou não. A curiosidade venceu. Sua voz saiu quebrada, rouca. Cometi um erro terrível. Não respondi. Apenas segurei o telefone junto ao ouvido e esperei. Eu não quis dizer nada daquilo. Eu não ia mesmo prosseguir com o divórcio. Era. Ele fez uma pausa, e eu pude perceber que ele estava lutando com a confissão. Era para ser um teste. Ali estava, em voz alta, confirmado. Derek disse que você se recusaria a assinar, sussurrou Julia. Ele disse que se você realmente me amasse, lutaria mais. Eu pensei que você lutaria. Permaneci em silêncio. Não havia nada de produtivo a dizer, nada que pudesse mudar o que já havia acontecido. Ele desabou completamente naquele momento, soluços convulsivos, desculpas frenéticas se atropelando, explicações desconexas sobre como Derek o havia convencido de que isso fortaleceria nosso casamento, como ele pensara que me chocar com os papéis do divórcio me faria provar minha devoção.
Como ele jamais imaginara que eu realmente assinaria. Eu te amo, ele repetia. Eu te amo. Eu não queria isso. Mas tudo o que eu senti foi clareza. Uma clareza fria e perfeita. Ele tentou testar nosso casamento com documentos legais. Deixou que outra pessoa controlasse seu julgamento e esperava que eu cooperasse com a manipulação como se fosse algo normal em amar alguém. Quando ele finalmente se esgotou, quando os soluços se transformaram em respiração trêmula e os pedidos de desculpas se esgotaram, eu simplesmente disse, adeus, Julia. E encerrei a ligação. Clary apareceu na porta da sala de estar. Você está bem? Assenti com a cabeça. Sim, estou. Pela primeira vez em meses, sei exatamente qual é a minha posição. Ela veio e sentou-se ao meu lado no sofá. Julia me ligou ontem, perguntou se eu poderia falar com você, para convencê-lo a reconsiderar. O que você disse? Eu disse a ele que ele fez a sua escolha e agora terá que conviver com as consequências. Ela me olhou atentamente. Ele é meu irmão. Eu o amo, mas o que ele fez com você foi cruel e estúpido, e eu não vou ajudá-lo a consertar isso. Senti uma onda de gratidão tão forte que quase me fez chorar. Obrigada por não me empurrar. Ela apertou minha mão. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Ellie. Você não precisa de ninguém para lutar suas batalhas. Você só precisa de pessoas que não contribuam para elas. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Chega de esperar por exames que eu nem sabia que veriam. Chega de pisar em ovos perto de alguém que deveria ser meu parceiro. Chega de me perguntar se o homem que eu amava ainda estava lá dentro, em algum lugar sob a influência de Derek. Apenas clareza, fria e pura, e finalmente minha. Na manhã seguinte, acordei no sofá da Clary com a luz do sol entrando pelas janelas voltadas para o leste e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um instante, esqueci onde estava. Então, tudo voltou à minha mente, os papéis assinados, o telefonema desesperado do Julia, a clareza que finalmente encontrei. Meu celular vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de um número desconhecido, que se revelou ser do Connor. Elodie, por favor. Preciso falar com você urgentemente. Sei que não mereço seu tempo, mas não posso mais ficar em silêncio. Não depois de tudo que aconteceu. Fiquei encarando a mensagem por vários minutos, lendo-a repetidamente. A sombra perpétua de Derek, o cara que concordava com tudo, nunca se pronunciava, nunca questionava. Por que ele entraria em contato agora? O que ele poderia ter a dizer que importasse? Mas algo na mensagem parecia genuíno. Desespero misturado com culpa, como se ele estivesse carregando um fardo pesado e finalmente não conseguisse mais suportá-lo. Respondi, quando e onde? A resposta dele veio em segundos. A qualquer hora, em qualquer lugar que você quiser. Tenho coisas que você precisa ver. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria do outro lado da cidade, um lugar onde eu nunca tinha estado com Julia, um local neutro e longe de qualquer lugar onde pudéssemos encontrar pessoas conhecidas. Connor já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto, curvado sobre uma xícara de café que claramente não havia tocado. Ele parecia péssimo, sem fazer a barba, com as roupas amassadas como se tivesse dormido com elas, os olhos vermelhos e exaustos. Ele se levantou quando me viu me aproximar. Obrigado por me receber, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Eu não tinha certeza se você viria. Sentei-me em frente a ele. Diga o que precisar dizer. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Não estou aqui para dar desculpas nem defender ninguém. Só preciso que vocês saibam a verdade sobre o que aconteceu. O que ainda está acontecendo? Esperei. Connor pegou o celular com as mãos trêmulas. Derek manipulou todos nós, a mim, Julia, todos naquele grupo. Ele não oferece amizade. Ele oferece controle. Ele não quer colegas que o desafiem. Ele quer discípulos que validem sua visão de mundo, não importa o quão tóxica ela seja. Ele desbloqueou o celular e começou a percorrer as mensagens. Tentei impedir. Tentei avisar o Julia, mas não falei alto o suficiente. Não fui forte o suficiente. E tenho vivido com essa culpa desde então.
Ele me entregou o celular como se estivesse apresentando provas em um julgamento. A tela estava repleta de capturas de tela, todas com os respectivos horários claramente visíveis. A primeira foi uma mensagem de Connor para Julia, datada de 3 semanas antes dos papéis do divórcio. Jay, isso é uma loucura. Derek está te empurrando para algo destrutivo. Isso não é força. Isso não é liderança. Você está se perdendo. Você está deixando ele transformar seu casamento em um jogo de guerra. Ele está projetando os fracassos dele em você, e você está deixando ele reescrever a sua realidade. Li 2 vezes. Connor realmente tentou. Ele viu o que estava acontecendo e tentou intervir. O que Julian disse? Perguntei. O maxilar de Connor se contraiu. Ele me disse que Derek entendia de relacionamentos melhor do que eu. Que eu tinha inveja do crescimento dele. Que ele precisava confiar no processo. Ele olhou para mim com olhos exaustos. Essas foram as palavras exatas dele. Confie no processo. Parecia que ele fazia parte de algum tipo de seita. Senti-me mal. Meu marido escolheu a validação tóxica de Derek em vez da preocupação genuína de alguém que realmente se importava com ele. Connor pegou o celular de volta e continuou rolando a tela. Está piorando. Ele abriu o grupo de bate-papo, Derek, Connor, Julian e outros 2 caras que eu vagamente reconheci da festa do Marcos. As mensagens eram recentes, de apenas alguns dias atrás. O nome de Derek aparecia repetidamente, com longos parágrafos em suas postagens. Connor, você é patético. Pare de ser um idiota. Você parece ter sofrido lavagem cerebral por propaganda feminista. Se você não consegue apoiar o crescimento do Julian, então calhe a boca. É por isso que você não consegue manter relacionamentos. Você tem inveja da transformação dele e está tentando sabotá-la. Os ataques continuaram por várias páginas. Violentos, implacáveis, todos direcionados a Connor por ousar questionar o que Derek estava fazendo. Depois disso, eu saí do grupo, disse Connor em voz baixa. Não queria mais nada com a manipulação do Derek. Mas o Julian ficou. Ele escolheu o Derek acima de tudo. Acima de você, acima de mim, acima do próprio julgamento. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. O que você quer de mim? Connor parecia genuinamente magoado. Nada. Não quero nada. Só precisava que você soubesse a verdade. Porque o Derek está contando para todo mundo que você era o problema, que você era controlador e emocionalmente distante, que você sabotou o crescimento do Julian e o manipulou psicologicamente. Ele fez uma pausa. E Julian está tão sob a influência de Derek que está começando a acreditar nisso. Senti uma estranha mistura de validação e raiva. Validação de que eu não estava louca, de que a manipulação tinha sido real e calculada. Raiva de quão meticulosamente Derek havia orquestrado tudo. Tem mais, disse Connor. Ele rolou a tela para trás em suas mensagens, encontrando conversas entre Derek e Julian de semanas antes mesmo de a separação ser mencionada. O que eu vi me deixou gelado. As mensagens delineavam uma estratégia completa. Um plano passo a passo para destruir um casamento. Primeiro, crie distância emocional. Faça-a sentir que está te decepcionando. Depois, exija espaço. Ela precisa se sentir insegura. Finalmente, apresente os papéis do divórcio. Se ela assinar, é porque nunca te amou de verdade. Se ela se recusar e lutar, então vale a pena mantê-la por perto. Foi realmente insano. Um verdadeiro manual para usar o divórcio como arma. Mas o que mais doeu foram as respostas de Julian, pequenos momentos em que a dúvida transparecia. Não sei se quero fazer isso. Parece extremo e cruel. E se ela assinar mesmo? E se eu a perder para sempre? Eu a amo. Não quero destruir o que temos. Cada vez que Julian hesitava, Derek respondia com o mesmo tipo de reforço. Esmagando a dúvida, alimentando a toxicidade. Dúvida significa fraqueza. Um homem de verdade testa sua mulher. Você merece uma parceira que lute. Ela não vai embora a menos que você a force. Trata-se de recuperar o seu poder. Devolvi o telefone para Connor, com a mão mais firme do que eu esperava.
Agradeço por você ter me mostrado isso. De verdade, ajuda a saber que eu não estava imaginando coisas. Mas, perguntou Connor, percebendo meu tom de voz. Mas isso não muda minha decisão. Não vou voltar. Ele assentiu com a cabeça, e algo como alívio cruzou seu rosto. Eu não achei que você fosse fazer isso. Honestamente, eu esperava que não. Você merece coisa melhor do que alguém que se deixou manipular a ponto de destruir algo bom. Por que você ficou em silêncio por tanto tempo? Perguntei. Connor olhou para o seu café. Covardia, principalmente. Eu não queria ser alvo dos ataques do Derek. Não queria perder o grupo de amigos. E uma parte de mim continuava pensando que o Julian ia se recuperar sozinho. Ele olhou nos meus olhos. Mas quando soube que você realmente assinou os papéis, quando vi Derek comemorando como se tivesse conquistado uma vitória, não consegui mais ficar calado. Você merece saber a verdade. Ficamos em silêncio por um momento. A cafeteria fervilhava com conversas tranquilas ao nosso redor. As pessoas seguiam com suas vidas normais enquanto a minha era dissecada por meio de capturas de tela e confissões. E agora, o que acontece? Perguntou Connor. Sigo em frente, disse simplesmente. Meu advogado já está cuidando de tudo. Julian fez a escolha dele. Na verdade, fez várias escolhas. E eu não aguento mais participar do jogo perverso de outra pessoa. Por mais que valha a pena, disse Connor, acho que você está fazendo a coisa certa. Julian precisa chegar ao fundo do poço antes de perceber quem Derek realmente é. E mesmo assim, não tenho certeza se ele vai se recuperar disso. Esse não é mais o meu problema, eu disse, e era verdade. Connor assentiu com a cabeça. Posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Como você conseguiu manter a calma quando ele lhe entregou aqueles papéis, quando ele esperava que você desmoronasse? Como você simplesmente os assinou? Pensei nisso por um momento. Porque no momento em que entendi que era um teste, soube que o casamento já tinha acabado. Você não testa pessoas em quem confia. Você não manipula pessoas que respeita. E não tenho interesse em provar meu amor para alguém que acha que ele precisa ser provado. Connor sorriu tristemente. Julia não faz ideia do que perdeu. Não, concordei. Ele realmente não tem. Levantei-me para ir embora. Connor também se levantou. Obrigado por me receber, disse ele. E me desculpe por não ter tido coragem antes. Você foi corajoso o suficiente quando importava, eu lhe disse. Isso conta para alguma coisa. Saí da cafeteria para a manhã ensolarada me sentindo mais leve do que em meses. A verdade tinha vindo à tona. A manipulação fora exposta. E eu finalmente tinha a confirmação de que nada disso tinha sido culpa minha. Julian escolheu esse caminho. Segui o veneno de Derek de livre e espontânea vontade, ignorando todos os avisos, descartando todas as dúvidas. E agora teria que conviver com as consequências. Voltei dirigindo para o apartamento de Clary com os vidros abertos, deixando o ar fresco da primavera clarear minha mente. As revelações de Connor me deram algo que eu não sabia que precisava: confirmação, prova de que a manipulação tinha sido real, calculada, deliberada. Eu não estava perdendo a cabeça. Não havia imaginado a mudança em Julia. Tudo fora orquestrado por alguém que não tinha nada melhor para fazer do que destruir a felicidade alheia. Quando voltei, Clary estava trabalhando na mesa da cozinha, com o laptop aberto e os óculos no nariz. Ela olhou para cima quando entrei. Como foi? Esclarecedor, eu disse, largando as chaves no balcão. Connor me mostrou tudo, todo o plano, cada mensagem, cada manipulação. Clary fechou o laptop. E isso não muda nada. Continuo seguindo em frente com o divórcio. Ela assentiu com a cabeça, sem surpresa. Ótimo. Naquela noite, eu estava sentada no sofá da Clary lendo quando um movimento do lado de fora da janela chamou minha atenção. Olhei para a rua lá embaixo e o vi. Julia andando de um lado para o outro na calçada como se tivesse perdido alguma coisa e não conseguisse se lembrar onde a tinha deixado. E aí vinha, telefone na mão, olhando para o prédio de Clary a cada poucos segundos. A campainha do interfone tocou. 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão.
Clary se levantou e apertou o botão. O quê? Clary, por favor. Preciso falar com a Elodie. A voz de Julian saiu fraca e desesperada. Ela não quer falar com você. Vá para casa, Julian. Só 5 minutos, por favor. Não. Vá para casa antes que eu chame a polícia. Ela soltou o botão. A campainha tocou novamente imediatamente. Ela a desconectou da tomada. Meu telefone começou a tocar. O nome de Julia apareceu na tela. Recusei a chamada. Tocou de novo. Recusei novamente. Desliguei o toque. As mensagens de texto começaram a chegar em massa. Observei-as aparecerem uma após a outra, sem abrir nenhuma. Por favor, Elodie, deixe-me explicar. Você está cometendo um grande erro. Derek estava errado. Agora eu percebo isso. Eu te amo. Por favor, não jogue fora tudo que construímos. As mensagens não paravam de chegar. Pedidos de desculpas misturados com acusações. Desespero se transformando em raiva, e depois voltando a súplicas. Uma montanha-russa emocional na qual eu não tinha o menor interesse em embarcar. Clary sentou-se ao meu lado no sofá. Quer que eu chame a polícia? Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Deixe-o se esgotar. Ficamos sentados em silêncio assistindo à TV com o volume baixo enquanto Julia andava de um lado para o outro do lado de fora por 2 horas seguidas. Finalmente, por volta da meia-noite, ele desistiu e foi embora. Mas isso não foi tudo. No dia seguinte, Julia estava me esperando do lado de fora do meu prédio quando saí do trabalho, parado na calçada, com as mãos nos bolsos, parecendo que não tinha dormido. Elodie, por favor. Passei por ele e fui até meu carro sem responder. Podemos conversar um pouquinho? 5 minutos. É só isso que peço. Destranquei a porta do meu carro. Ele se aproximou. Eu sei que errei. Sei que dei ouvidos às pessoas erradas, mas podemos consertar isso. Podemos. Entrei no meu carro, fechei a porta e fui embora enquanto ele ainda falava. No dia seguinte, ele apareceu na minha academia, esperando no estacionamento quando saí do meu treino matinal. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele estava rastreando minha localização de alguma forma. Provavelmente há semanas. Eu só queria te ver para explicar. Não há nada a explicar, Julia. Você se expressou muito bem. Isso não é justo. Você nem sequer está me dando uma chance de... Fui até meu carro, entrei e o deixei lá parado. Cartas manuscritas começaram a aparecer na recepção do meu prédio, longas explicações confusas, cheias de pedidos de desculpas, justificativas e nostalgia. Lembranças dos bons momentos que tínhamos vivido, promessas de que as coisas poderiam voltar a ser como eram. Garantias de que ele havia mudado. Mas em nenhum momento, em nenhuma das mensagens de texto, ligações, cartas ou abordagem surpresa no estacionamento, ele disse, eu errei em te manipular. Era sempre, eu cometi um erro, como se o pedido de divórcio tivesse sido um pequeno descuido em vez de um teste calculado para me destruir. Documentei tudo. Capturas de tela das mensagens de texto, fotos dele esperando do lado de fora do meu local de trabalho, cópias das cartas, depoimentos de Clary e da minha colega Michelle, que o viu rondando meu carro. Encaminhei tudo para Margaret. Ela revisou tudo e enviou uma notificação formal por escrito ao advogado de Julia. A linguagem jurídica era complexa, mas a mensagem era clara. Nada de visita sem aviso prévio, nada de esperar do lado de fora da residência ou do local de trabalho de Elodie, nada de tentativas de contato fora dos canais legais, nada de emboscadas emocionais. Assim que as consequências se tornaram legais, em vez de apenas emocionais, Julian parou imediatamente. As ligações cessaram. As mensagens de texto pararam. As cartas deixaram de aparecer. Chega de confrontos no estacionamento ou aparições surpresa na porta da minha academia. Senti uma satisfação mórbida ao ver como ele recuou rapidamente quando os limites reais se mostraram realmente eficazes. Enquanto isso, Connor me mantinha informada sobre o que estava acontecendo no mundo de Derek. Derek está perdendo a cabeça, ele mandou uma mensagem certa noite.
Ele está furioso porque você sabe de tudo. Ele está culpando Julian por ser fraco, me culpando por trair o grupo. Ele está te chamando de manipuladora e dizendo que você envenenou todo mundo contra ele. Ótimo, respondi. Que ele imploda. Connor me mandou uma captura de tela do grupo de bate-papo, aquele do qual ele já tinha saído, mas aparentemente ainda conseguia ver. A mensagem de Derek preenchia a tela. É isso que acontece quando vocês deixam as mulheres controlarem a narrativa. Elodie manipulou todos vocês. Ela é a verdadeira vilã aqui. Ela se fez de vítima e vocês todos caíram na dela. Julian está melhor sem ela. Mostrei para Clary. Ela leu e riu. Ele está mesmo empenhado em reescrever a realidade, não é? É isso que os narcisistas fazem, eu disse. Eles não conseguem admitir que estão errados, então transformam todo mundo em problema. O processo de divórcio foi mais rápido do que eu esperava. Assim que Margaret assumiu, tudo se tornou puramente transacional: documentos, assinaturas, divisão de bens, planilhas. Julian e eu dividimos o conteúdo do sótão da mesma forma que adultos exaustos lidam com separações. Item por item, cômodo por cômodo. Nenhum de nós tinha energia para brigar por bens materiais. Ele pediu o sofá de couro que tínhamos comprado juntos no nosso segundo aniversário. Tudo bem. Fiquei com a estante que eu mesma montei no sábado enquanto ele estava numa conferência de trabalho. Ele queria a cafeteira chique que os pais dele nos deram de presente de casamento. Eu fiquei com a batedeira que eu realmente usava. Foi tudo tão banal, tão anticlimático. O fim de um casamento reduzido a listas de verificação e inventário. A parte mais difícil não foi o processo legal. Foi lidar com as amizades mútuas. Algumas pessoas entraram em contato com mensagens cuidadosamente elaboradas. Espero que você esteja bem, naquele tom que sugeria que já tinham ouvido uma versão dos fatos de outra pessoa e não sabiam em quem acreditar. Alguns amigos ficaram do lado de Julian sem fazer perguntas. Outros permaneceram neutros, mas distantes, sem querer se envolver em polêmicas. Raquel me ligou uma noite. Fiquei sabendo do que aconteceu. Sinto muito. Sempre achei que tinha algo de errado com o Derek. Você tentou me avisar, eu disse. Eu deveria ter sido mais direto. Não teria mudado nada. Julian fez a sua escolha. Marcos também entrou em contato, pedindo desculpas profusamente. Eu não fazia ideia de que Derek envenenaria Julian daquela forma. Eu jamais os teria reaproximado se soubesse no que ele havia se transformado. Eu acreditei nele. Marcos tinha sido desatento, não malicioso. Ele só queria reunir velhos amigos, sem saber que um deles havia se tornado tóxico. Connor me contou que começou a fazer terapia para processar tudo. Preciso entender como me permiti ser conivente com alguém como Derek por tanto tempo, disse ele. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo de Derek aparentemente estava desmoronando. Encontrei-o por acaso numa tarde. Eu estava saindo de uma livraria no centro da cidade, com uma sacola de romances novos na mão, quando ouvi sua voz cortando o barulho da rua. Elodie. Virei-me lentamente, tentando manter a calma. Derek caminhava em minha direção como se estivesse esperando por esse confronto. Você deveria ter vergonha, começou ele imediatamente. A maneira como você tratou Julia é repugnante. Você desistiu de um homem que estava tentando crescer e se afirmar. Olhei para ele fixamente. Você pretende fazer uma pausa para respirar em algum momento? Ele piscou, perdendo o ritmo. Você interrompeu minha tarde, eu disse. Então estamos quites. Ele cerrou os dentes. Você o abandonou quando ele precisava que você lutasse. As pessoas na calçada diminuíam o passo, observando o desenrolar do confronto. Perguntei-lhe sinceramente: alguma vez na sua vida aconteceu exatamente como você conta? Seu rosto ficou vermelho. O que isso quer dizer? Estou falando sério. Você já passou por 2 divórcios, aparentemente caminhando para um terceiro, e de alguma forma ainda acha que tem o direito de dar lições de relacionamento às pessoas. Vários transeuntes pararam completamente, deixando de fingir que não estavam ouvindo. Derek abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não tinha absolutamente nada a dizer.
O rosto de Derek se contorceu, uma montanha-russa de emoções que ele não conseguia processar. Confusão, raiva, humilhação. A multidão ao nosso redor havia aumentado. Pelo menos uma dúzia de pessoas agora observava abertamente, em vez de fingir que não viam nada. Você é uma feminista tóxica, ele finalmente conseguiu dizer, com a voz tremendo um pouco. Quase ri. Claro, deve ser isso. Definitivamente não é o fato de você ter arquitetado um plano de divórcio e esperado aplausos quando ele explodisse na cara de todos. Ele abriu a boca novamente, mas nada saiu. Seu cérebro pareceu travar completamente. Pela primeira vez desde que conheci Derek, ele estava genuinamente sem palavras. Sem respostas ensaiadas, sem clichês tóxicos, apenas silêncio. Não vou discutir com você, eu disse calmamente. Você não é problema meu. Nunca foi. Passei por ele, entrei no meu carro e fui embora enquanto ele permanecia paralisado na calçada, como se alguém o tivesse desligado no meio de uma apresentação. Pelo retrovisor, vi alguns pedestres rindo. Uma mulher chegou a me dar um sinal de positivo quando saí do meio-fio. Naquela noite, Connor me mandou uma mensagem: o Derek está perdendo a cabeça. Ele acabou de postar um monte de besteiras sobre você nas redes sociais. Ele está completamente desvairado. Desisti por pura curiosidade mórbida. Derek tinha escrito um post longo e confuso sobre mulheres modernas que abandonam homens bons e manipulam narrativas para se fazerem de vítimas. Ele não me mencionou especificamente, mas qualquer pessoa que conhecesse a situação reconheceria exatamente de quem ele estava falando. A postagem estava repleta de sua retórica habitual. Mulheres querendo tudo sem dar nada em troca. Homens sendo desvalorizados e desrespeitados. Relacionamentos que exigem força e domínio para sobreviver. Mas a seção de comentários não reagiu como Derek esperava. Pessoas que realmente conheciam a história começaram a criticá-lo imediatamente. Você não orientou Julia a pedir o divórcio como um teste? E agora está bravo porque Lodi percebeu a farsa. Talvez seja melhor parar de dar conselhos sobre relacionamentos quando você já se divorciou 2 vezes e aparentemente está caminhando para um terceiro divórcio. Alguém vasculhou as postagens antigas de Derek e fez capturas de tela de seus conselhos anteriores, todas aquelas bobagens tóxicas sobre testar parceiros, manter o controle e nunca deixar as mulheres ganharem vantagem emocional. Postaram as capturas de tela lado a lado com seu desabafo atual. Outro comentário dizia: talvez se você passasse menos tempo dando sermões aos outros e mais tempo trabalhando em si mesmo, você não estaria divorciado 2 vezes e sem amigos. A discussão continuou crescendo. Pessoas compartilhando suas próprias experiências com a manipulação de Derek. Outras postando histórias sobre seus casamentos fracassados. Alguns conhecidos em comum apontando a hipocrisia de alguém cuja própria vida estava desmoronando dar conselhos a pessoas em relacionamentos saudáveis. Derek apagou a publicação em menos de 3 horas, mas as capturas de tela já haviam circulado. As pessoas a salvaram, compartilharam e espalharam por diversas plataformas. O estrago estava feito. 4 semanas depois, Connor enviou outra mensagem: você precisa ver as últimas postagens do Derek nas redes sociais. É absolutamente insano. Verifiquei, curiosa para saber em que novo desastre ele havia se metido. Derek aparentemente havia entrado em uma nova fase. Seu perfil estava repentinamente repleto de fotos de casal com uma mulher chamada Stephanie. Elegante, com aparência profissional, o tipo de pessoa que provavelmente tinha vida organizada de maneiras que Derek definitivamente não tinha. Suas legendas mudaram completamente de tom. Finalmente encontrei uma mulher que combina com a minha energia. Ela me desafia intelectualmente. Aprendendo o que é uma parceria de verdade. Este era o mesmo homem que havia repreendido Julian por nunca deixar que as mulheres o manipulassem emocionalmente. A mesma pessoa que pregava sobre manter o domínio e o controle a todo custo. Agora, ele postava fotos suas olhando com adoração para Stephanie com legendas como: ela me faz querer ser melhor e aprendendo a ouvir mais do que a falar.